Web Rádio UPV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. Todos, amados e queridos irmãos, na paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que prazer de estar novamente nesta segunda-feira abençoada para compartilhar com os amados a palavra de Deus. A palavra que ela vem a fazer guarida em cada coração nesta segunda-feira. Que você seja alcançado pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Sabemos que o crente, ele deve andar em espírito e em verdade, glorificando sempre o Senhor, enaltecendo o seu santo e bendito nome. Estou grato a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade desta manhã, de segunda-feira, que é o segundo dia da semana, estar nesse estúdio para ministrar a palavra do Senhor, junto com o pastor Fabiano. Amados, sem perca de tempo, nós vamos meditar nesta manhã numa palavra que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 13. E o versículo 14 em diante, glórias a Deus. O versículo 13 diz o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e ele me perguntare: qual é o seu nome? Que lhe direi? Versículo 14. Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos, aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, é um texto conhecidíssimo dos leitores da palavra de Deus, principalmente dos que ministram a palavra. Muito conhecida essa passagem. É uma passagem gloriosa, uma passagem histórica, a qual ela nos traz lições espirituais para a nossa vida. O contexto desse texto que acabei de ler é: Deus fala no meio da chama, da sarça ardente. Deus fala com Moisés no Monte Sinai, quando Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. O Senhor apareceu a Moisés numa sarça, e da sarça o Senhor falou com ele. É coisa linda, amados irmãos, quando Deus ele procura o homem, que na verdade o homem não procura Deus, Deus procura o homem. E Deus sempre tem um homem e tem uma mulher para chamar para uma obra específica. Quanto a Moisés, era uma obra específica e urgente, porque na verdade o povo de Deus, o povo da promessa, estava no Egito, já fazendo 430 anos que eles estavam no Egito.
e o povo se tornaram escravo no Egito. E foi por esta razão que Deus agora desceu para dar livramento para o seu povo. Porque o clamor do povo de Deus subiu até o Senhor. Porque a escravidão era tão cruel, tão terrível daqueles dias que o povo de Deus foi escravizado. Porque o tempo de José foi o tempo de abundância, tempo de muita prosperidade. Israel, ele prosperou muito e se tornou uma nação quase poderosa na sua época. E o primeiro faraó que conheceu José e toda aquela geração do primeiro tempo, eles já tinham ido, e veio uma outra geração e um outro faraó que não conheceu José. E eles ficaram agora apreensivos pelo crescimento. Então eles procuraram agora fragilizá-lo, o povo que estava ali, e colocaram em plena prova de fazer tijolos para o faraó, e se tornaram escravos. E era uma escravidão terrível que o povo não estava mais suportando. Até então que eles lembraram do Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Eles lembraram e eles clamaram ao Senhor, e pelo clamor que subiu até o céu, Deus ouviu e se compadeceu do seu sofrimento. Então Deus agora procurou um homem no deserto. Moisés estava no deserto, ali apacentando o rebanho do seu sogro. E então Deus agora se apresenta a Moisés, porque Moisés tinha fugido do Egito. Moisés, ele conhecia toda a estratégia do Egito, pois ele foi chamado o filho da filha de Faraó, foi criado no palácio. Ele conhecia tudo sobre o Egito, a cultura do Egito. Agora Deus se apropriou dessa situação para enviar Moisés. Mas quando Deus fala com Moisés, entre a sarça ardente, aleluia, Moisés se sentiu agora incapacitado, porque ele já tinha perdido toda aquela cultura, porque agora ele estava no deserto. Amados, com isso nós aprendemos uma lição. Deus, às vezes, nos tira do conforto para nos levar para o deserto e para nos dar uma lição espiritual para a nossa vida, e para nós lembrar que quem está no controle da nossa vida é Deus. Muitas vezes nós esquecemos dos benefícios do Senhor, esquecemos que Deus, Ele é tudo na nossa vida. Nada se move na nossa vida se Deus não está no controle. E achamos muitas vezes que Deus não está nem se importando conosco. E às vezes Deus, então, Ele pega nós e leva até o deserto. O deserto, às vezes da solidão, às vezes no deserto da escassez, às vezes o deserto da perseguição, para nós dar uma lição que Ele está no controle. Israel clamou a Deus pelo fato da escravidão. Moisés, Deus agora se proveu de um homem que estava apacentando ovelhas no deserto. Sabemos, amados, que tem momento da nossa vida que nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não compreendemos muitas vezes o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós só compreendemos a Deus, entendemos a Deus quando nós estamos na bonança, quando está tudo funcionando, tudo correndo bem, tudo de acordo com os nossos projetos.
Aí, se alguém perguntar para nós se vai tudo bem, muitos dizem assim: olha, se melhor do que isto pode estragar, que estou nadando na graça, estou no óleo, estou agora que nem sardinha, estou no óleo, aleluia. Mas uma coisa é, amados, você e eu, para glorificar a Deus na bonança, é fácil. É muito fácil glorificar a Deus quando todos os teus negócios, todos os seus aparatos, você tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem um bom carro, tem status, tem a sua vizinhança, está tudo de acordo com você. Isto é muito fácil nós servir a Deus. É coisa louvável. E não quer dizer que Deus quer sempre o seu povo oprimido, não. Deus não quer isto. Mas pelo fato que quando nós estamos naquele momento, está tudo tranquilo, nós esquecemos um pouco de Deus. Quando nós estávamos passando por aqueles momentos difíceis, nós sempre estávamos clamando a Deus, buscando a presença de Deus, até mesmo fazendo campanha para que Deus viesse dar vitória. Deus deu a vitória, e quando Deus dá vitória, Ele dá completo. Mas tem muitos que recebem a vitória de Deus, mas acaba esquecendo dos benefícios do Senhor. E muitas vezes Deus, nesse meio tempo, Ele nos leva para o deserto, para que no deserto Ele venha nos trazer uma lição, que Ele é o Deus que está no controle. Quando Moisés foi chamado por Deus, Moisés fez uma pergunta para Deus: o que eu vou falar, o que eu vou dizer a eles, e se eles me perguntar pelo teu nome, o que eu vou dizer para eles? Então o Senhor respondeu para Moisés, e Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Quer dizer, Deus é Deus de cada situação. Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle desta terra, Ele está no controle de tudo, e Ele está no controle da tua vida, a qual está ouvindo a palavra nesta manhã. Eu sou o que sou, eu sou Deus de cada situação, eu sou Deus que faço, eu sou Deus que faço acontecer no sobrenatural, e nesta manhã não é diferente. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para surtir o efeito na nossa vida. Nesta manhã, Deus diz para você: eu sou Deus da tua saúde. Eu sou Deus que estou no controle da tua saúde e da tua vida. Eu sou Deus que abro porta onde não existe porta. Eu sou Deus de cada situação da nossa vida. Quando nós achamos que está tudo perdido, quero dizer que o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele está nesta manhã com as mãos estendidas para te abençoar a tua vida, aonde você estiver neste momento, ouvindo a palavra de Deus. Eu sou Deus que saro, eu sou Deus que curo, eu sou Deus que liberto, eu sou Deus que batizo com o Espírito Santo, eu sou Deus que renovo, eu sou Deus que trago, aleluia, aquilo que não existe, a existência, porque Ele é poderoso para efetuar uma grande obra na nossa vida. E o interesse de Deus nesta manhã, por cada um de nós, amados, é nós trazer uma renovação espiritual, é nós trazer o entendimento e a sabedoria para que possamos prosseguir a nossa caminhada nesta jornada. A jornada da igreja nesta terra é uma jornada de peregrinação, mas sabemos que Deus está no controle de toda essa situação. A igreja de Cristo é aquela que está guardada, protegida, mas para nós sermos a igreja
igreja de Cristo, realmente a igreja de Cristo, nós temos que estar de acordo com os parâmetros de Deus, porque Ele quer que você e eu sejamos fiel à sua palavra, que nós sejamos fiel às promessas, aleluia, a qual o Senhor nos deu para nós, as nossas vidas, pois Ele nos restaurou, Ele nos restituiu, Ele nos salvou da escravidão do pecado, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, e Ele nos deu um direito agora de ser chamados filhos de Deus, aleluia, por adoção, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aleluia. É motivo de nós glorificar a Deus, é motivo de nós enaltecer a Deus na nossa vida, aleluia. Não é motivo de nós pararmos, não é motivo de nós ficar tristes, abatidos, moribundos, não, é motivo de nós se alegrarmos na presença de Deus, porque Deus está no controle de toda a situação, Ele é aquele que te fortalece nesta manhã, aleluia. Jesus, além de dizer eu sou o que sou, então Ele também é a nossa luz, a luz da vida, é Ele que nos dá a luz, é Ele que nos alumia, é Ele que nos esclarece, é Ele que nos fortalece a cada dia, a cada manhã. Nesta manhã o Senhor está renovando as tuas forças, aleluia. Talvez tenha alguém que está abatido, triste, muitas vezes sem força para reagir, mas saiba que o Todo-Poderoso fala contigo nesta manhã. Eu sou o que sou, estou contigo para te fortalecer, para te renovar as tuas forças. Nesta manhã o Senhor vai dar muitas vitórias para muitos que estão ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. Jesus, Ele é poderoso para curar os enfermos neste dia, aleluia, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, aleluia, para surtir o efeito na tua vida, aleluia. Se você está enfermo nesta manhã, creia na palavra, creia em Deus, creia no nome do Senhor, e a tua enfermidade vai desaparecer, aleluia, no sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, aleluia. Você pode receber a tua cura instantaneamente, aleluia. Talvez você esteja nesta manhã se perguntando da minha situação, até mesmo financeira, a minha vida, como que eu vou fazer os meus negócios. Quero dizer para você, estou lhe apresentando uma solução, que é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, aquele que está no controle dos teus negócios. Deus, neste dia, vai abrir uma porta para você, uma porta grande e eficaz, aleluia, e você vai enaltecer o nome do Senhor, porque Ele é fiel para com a sua palavra. A sua palavra não volta atrás, aleluia. Nesta manhã eu somente sou instrumento, mas quem vai operar com efeito, aleluia, é o próprio Deus. É o Deus que falou com Moisés: eu sou o que sou na tua vida, aleluia. Eu profetizo nesta manhã na vida de muitos que estão ouvindo a palavra, uma renovação espiritual seja derramada sobre a tua vida, um fortalecimento espiritual, porque nós precisamos estar cheio da graça, cheio da unção de Deus na nossa vida, para nós vencermos as lutas, vencer a tentação, vencer os obstáculos que sempre Satanás coloca diante de nós.
para nós fazer que nós viemos desanimá-los, mas nesta manhã o Espírito do Senhor está te fortalecendo, está renovando as tuas forças aonde você está. Aleluia. Aleluia, receba esta palavra profética na tua vida, aleluia. Se você está enfrentando um problema na tua família, saiba que o adversário, ele é aquele que trabalha incansavelmente para destruir as famílias, mas nesta manhã o Senhor é o grande construtor, o Senhor é o que restitui, o Senhor é aquele que constrói, o Senhor é aquele que nos fortalece, e Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa sabedoria, Ele é aquele que nos consola em momentos de tristeza, em momentos de dor. Sabemos, amados, que as famílias são tão retalhadas nos últimos dias, de uma forma terrivelmente, mas Deus ainda está no controle, Ele não saiu do controle da nossa vida. A igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, Ele guarda debaixo das suas potentes mãos. Deus guardou Israel no Egito, no meio da escravidão, de uma situação caótica, mas Deus, Ele tirou no tempo certo e na hora certa, porque Deus mesmo tinha falado com Abraão que a sua geração desceria ao Egito e por 430 anos ficaria no Egito. Deus, quando fala, Ele cumpre a sua palavra, e quando chegou o tempo de tirar o povo de lá, então o Senhor tirou com mãos fortes, pois nesta manhã não é diferente. O Deus que nos salvou da nossa vida, Ele breve vai tirar também a sua igreja desta terra, mas enquanto nós estivermos nesta terra, nós temos que lutar e relutar, e temos que estar firme e constante na fé, porque o Senhor é poderoso para operar milagres e maravilhas. Aleluia. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a porta por qual nós entramos e acharemos pastagens verdejantes. Nesta manhã Ele vai te suprir a tua necessidade. Ele é fiel para com a sua palavra, Ele não vai deixar que a tua vida venha a perecer. Deus, Ele está no controle, aleluia, de todos os nossos negócios, de toda a nossa vida, aleluia. E eu sei que nesta manhã muitos estão, aleluia, ouvindo esta mensagem que Ele venha de encontro aos teus propósitos. Coloca diante do Senhor a tua vida, aleluia, de uma maneira que venha agradar o Senhor. Ande nos princípios da palavra de Deus, porque muitos têm deixado a verdadeira palavra para andar segundo os seus propósitos de coração. Saiba que nós somos chamados para ser os arautos dos últimos dias, para levar a mensagem profética ao coração do povo. Não importa se você é um pregador ou uma pregadora, importa que você seja o servo e serva do Senhor, para anunciar as boas novas de salvação ao coração do povo que está ao teu lado. Nós temos no nosso bairro, nossa vizinhança, aleluia, pessoas que estão carentes, que precisa da salvação, que precisa de ouvir a palavra, e muitas vezes nós se conformamos e dizemos assim: o povo todo já conhece a palavra, todos já estão evangelizados. Não, nós se enganamos. Todos têm ouvido a mensagem, mas nem todos a mensagem caiu no coração, porque as pessoas ouvem, mas o inimigo rouba a palavra antes que essa pessoa venha a crer na palavra. O inimigo rouba a palavra do coração dele ou dela, aleluia. Mas nesta manhã a palavra, ela vai fixar na tua vida, aleluia. Deus está interessado em levantar homens e mulheres
nesses últimos dias, aleluia, para levar a mensagem ao coração dos contritos, aleluia. Talvez na tua própria família que você está ouvindo a mensagem nesta manhã, precisa de salvação, precisa de restauração, precisa de cura, precisa de uma libertação, mas para você acha que já não tem mais jeito, saiu do controle de tudo, não tem mais jeito, aleluia. Eu quero dizer para você que tem jeito, enquanto nós estivermos vivos, tem jeito sim, aleluia. Para o inimigo, ele quer nos oprimir e quer fazer com que nós viemos se conformar que não tem jeito, mas a Bíblia diz: não se conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É momento desta manhã de você refletir, aleluia, a tua vida para com Deus e refletir a tua vida para com os seus que te cercam. Talvez você tenha amigos bem chegados, mas esse amigo ainda não é crente. É tempo de você falar para o teu amigo a verdade, porque muitas vezes nós se omitimos de não falar a verdade e falar uma meia verdade para as pessoas que nos cercam. Não, a verdade ela é pura, ela é verdadeira, e Deus, quando nós falamos a verdade, o Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer a obra na vida daquele homem, daquela mulher. Aleluia! Quantas vidas, aleluia, que me deparei nessa caminhada de fé, vidas que já tinham ouvido o Evangelho, vidas que até mesmo conviveu com os crentes, até mesmo congregou, mas não era a vida transformada. Mas quando receberam uma palavra da parte do Senhor, aquela palavra que veio de encontro à sua vida, a palavra da verdade que transforma, que liberta, que cura, aleluia, então passaram a crer verdadeiramente. Outros diziam assim: olha, eu fui crente tantos anos, mas na verdade eu nunca fui crente. Agora sim eu tive um encontro real com Cristo. Amados, ser ouvinte é uma coisa, mas ouvir e guardar a palavra é outra coisa. É quando o crente absorve a palavra de Deus no seu coração e não sai mais dali, fica ali cravado no coração do crente. O crente tem prazer de glorificar a Deus, tem prazer de falar do amor de Cristo para os pecadores. Nós evidenciamos nesses últimos dias que muitos da igreja estão omissos à verdade do Evangelho, estão falando de um Evangelho fácil de conviver, um Evangelho que facilita tudo. Amados, o Evangelho de Cristo não é desta maneira, não. O Evangelho de Cristo, ele é o transformador, ele liberta o mais vil pecador, ele salva o pecador, ele liberta o homem da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios, aleluia. Aleluia, a qual tem assolado a humanidade. Mas nesta manhã a palavra é transformadora. A palavra ela vem ao teu encontro para te libertar, para te curar, para te salvar, para te fortalecer a tua fé. Aleluia, se coloca na brecha, aleluia, porque Deus, ele está falando contigo e ainda vai falar mais contigo. O Senhor pode se revelar a você mesmo no individual, aleluia, aonde você estiver. Pode ser na tua casa, pode ser um dia que esteja dormindo. O Senhor pode se revelar a ti e você terá a tua chamada, assim como Moisés, aleluia, ouviu da parte do Senhor: eu sou o que sou, aleluia, eu sou Deus, o
Todo-Poderoso, que tudo pode, aleluia, é Ele que te chama, é Ele que te renova as tuas forças, aleluia, porque Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos do Senhor. Talvez tenha alguém que está me ouvindo nesta manhã, aleluia, a palavra que está afastado dos caminhos do Senhor, está até mesmo conformado e cocheando em dois pensamentos, mas nesta manhã é manhã de salvação, é manhã de libertação, é manhã de cura, é manhã de renovação na tua vida. Seja renovado pelo poder da palavra de Cristo, aleluia. Seja uma benção, aleluia. Aquilo que você perdeu, o Senhor te deu, te presenteou na salvação. Ele te salvou, que é o maior presente que o homem pode receber na sua vida, é a própria salvação. Mas depois da salvação, o Senhor nos presenteia com dons espirituais, é o batismo com o Espírito Santo, aleluia, é uma coisa linda, aleluia, na vida de um cristão. Quando o cristão, aleluia, é cheio da graça de Deus. Precisamos nos últimos dias voltar ao tempo, aleluia, o tempo da igreja primitiva, que ela tinha prioridade na vida deles, era a prioridade, era o poder do Espírito Santo, era ser crente cheio da graça, cheio da unção de Deus. Mas nós evidenciamos nos últimos dias que as pregações, ela já não é mais uma pregação pentecostal, não, é uma pregação meia pentecostal, porque ela não surte o efeito, porque a verdadeira pregação, a verdadeira palavra de Cristo, ela gera poder no seio da igreja, ela gera poder na vida do crente, aleluia, porque o Espírito Santo, ele se responsabiliza para gerar e convencer até mesmo o mais vil pecador, convencer o crente endurecido, o crente que ainda precisa da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Pois nesta manhã é manhã de você fazer uma avaliação da tua vida espiritual e olhar para você mesmo, e não olhar para os vizinhos da esquerda nem da direita, mas olhar para a tua situação, como que você se encontra diante do Senhor. Se você é verdadeiramente um servo e uma serva de Deus, você é diferente, aleluia. Você pensa nas coisas celestiais e não das terras. Nós podemos viver aqui na terra, mas viver no Espírito, andar no Espírito, glorificar a Deus no Espírito, sempre estar ligado com o céu, conectado com a glória de Deus. E nesta manhã não é diferente. Você faz parte aleluia, do reino dos céus. Seja uma bênção, amado, seja renovado. Você que talvez está me ouvindo, ainda não aceitou a Cristo, pois nesta manhã é manhã de salvação, porque o Todo-Poderoso diz: eu sou Deus que salvo, eu sou Deus que liberto o homem da escravidão, assim como Deus libertou Israel da escravidão do Egito, pois Ele quer nos libertar também você da escravidão dos vícios, dos maus hábitos, dos maus costumes. Ele quer te libertar nesta manhã, Ele quer transformar a tua vida, e você vai ter uma nova vida, ser um novo homem, uma nova mulher, e você vai testemunhar verdadeiramente: Deus operou na minha vida, verdadeiramente eu estou provando da graça de Deus, aleluia. O Senhor é poderoso para operar milagre nesta manhã, aleluia. Fica com esta palavra, meus queridos e amados irmãos,
Aleluia, palavra que veio de encontro ao teu coração, seja uma benção. Faça um voto com o Senhor nesta manhã e diga para o próprio Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faça que nem o profeta Isaías, quando ele teve a visão da parte do Senhor, quando ele viu a glória do Senhor, quando Isaías agora teve uma experiência real com Deus. Ele já era profeta, mas precisava de uma experiência real. Mas quando ele viu o Senhor assentado sobre um sublime trono, ele agora reconheceu as suas próprias misérias, a qual ele exclamou: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas no final ali do capítulo 6, versículo 8, o Senhor agora faz uma pergunta, aleluia, e diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então o profeta, depois de uma transformação, de uma libertação, ele exclamou dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Seja uma bênção nesta manhã, meu amado. Deixa Cristo trabalhar na tua vida, deixa Cristo mudar os teus hábitos, deixa Cristo mudar os teus pensamentos. Aleluia, que os teus pensamentos sejam santos e não seja perverso. Deus, ele está procurando homens nesta manhã, ele está procurando mulheres para levantar nesses últimos dias, nessa geração corrompida, nessa geração escravizada pelo pecado, para que através das nossas vidas, muitas almas sejam salvas pelo poder da palavra de Deus. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero assim dirigir a Deus a oração pelos amados irmãos que estão ouvindo a poderosa palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai está nos céus. Estou grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito até o dia de hoje. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso para operar, de perto e de longe. Que neste momento o Senhor vá de encontro a cada um que está ouvindo esta programação, a cada situação, a cada problema, a cada necessidade. Porque o Senhor é Deus que provê, o Senhor é o provedor de todas as coisas. O Senhor é o Deus que fala no deserto. Que o Senhor venha falar com aqueles, Pai, que estão no deserto da espiritualidade. Mas o Senhor é Deus que traz à tona. O Senhor é aquele que renova vidas e transforma a vida. Jesus vai de encontro àqueles que estão necessitados, precisando de uma provisão na sua casa, aleluia, no seu celeiro, porque o Senhor é Deus que dá pão no deserto. O Senhor é Deus que opera sinais e maravilha no céu e na terra, aleluia. Venha suprir a necessidade da tua igreja, venha trazer renovação espiritual, venha, Senhor Jesus, ser o provedor de todas as coisas no meio do teu povo, e que esta palavra que foi ministrada nesta manhã, ela venha surtir o efeito em cada coração, em cada vida, em cada família. É as bênçãos que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.